Olá! Esse é o nosso estudo, a Carta de Romanos, número 63, né? Nossa devocional aí do livro de Romanos. E hoje nós vamos ler e estudar Romanos 15, do 22 ao 33. E diz assim: Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já como de atividade nesta região e desejando há muito tempo visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja-vos encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Mas agora estou partindo para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício aos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isso, e havendo-lhe consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, ao visitar, irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, que nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que lute juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Bom, Paulo está falando explicitamente da seu desejo de ir à Espanha em viagem missionária, né? Então, nós estudamos anteriormente que Paulo via esse ministério de levar o evangelho aos gentios como algo sagrado, né? Ele se reconhece como um liturgos, né? Ou seja, como um sacerdote, né? Para apresentar essas vidas, na vida dos gentios diante de Deus. E como os irmãos de Roma eram gentios, né? Em grande maioria, eles entenderiam, né? Essa necessidade. Portanto, a igreja de Roma estava na jurisdição de Paulo e por isso ele estava lançando os fundamentos do evangelho. Paulo está em Corinto, né, quando escreve essa carta, né, à igreja de Roma, mas ele está de saída para Jerusalém. Então ele não vai direto de Corinto para Roma, ele vai para Jerusalém para levar uma coleta aos irmãos de Jerusalém que estavam ali passando certa necessidade de ajuda, mas que ele iria à Espanha depois, mas antes passaria por Roma para estar com os irmãos, né, e obter dali também um apoio para essa viagem missionária. Então, vamos ver aqui os planos de Paulo e as coisas que não deram certas. Vamos aprender com isso. O verso 22... Esta foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitá-los. Então, o que Paulo quer dizer isso? Há muito tempo, Paulo tinha vontade de conhecer a igreja da capital, né, do império. Mas até o momento ele tinha sido impedido, né, de ir lá e pregar o evangelho aos irmãos de Roma. Por diversas razões, né? No próprio campo missionário, por questões logísticas, né? E questões também de prudência, de oportunidade. Então, Paulo não tinha conseguido estar com esses irmãos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nesta região e desejando há muito visitar-vos, ou seja, ele quer dizer assim, o trabalho que eu estava realizando aqui, né, ele foi concluído, eu já não tenho o que fazer,
né, nessa região, no sentido de ele já havia pregado por toda a região que ele tinha estado, né? Mas depois daquilo, né, ele já poderia, né, partir para uma outra região, no caso que ele tinha em mente é a Espanha, né? Então, 24 ele vai dizer o seguinte: penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, por isso que eu citei sobre a expectativa de um apoio da igreja, pois depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Então, no 24, ele fala que está indo, espera estar em Roma, né? E quando ele estiver, seja enviado, né, para a Espanha pela igreja, de modo educado, né? Ele está se convidando a ir para Roma, a estar com os irmãos, ser acolhido, né, e receber apoio e orações, todo o recurso necessário, né? Quem sabe até companhia, né, para poder seguir viagem para Espanha pregando o evangelho, né? Então, nós vemos aqui também, pois bem, então no verso 25 nós temos aqui: mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Então no verso 25 ele está expondo que ele está indo para Jerusalém, né, para ajudar a igreja de lá, levando uma coleta para esses irmãos. E quando ele se refere a santos, né, como nós vimos aí várias vezes no livro de Romanos, ele tá esse santa no seu sentido, né, de separação e não de perfeição. E no 26, Paulo fala porque aprouve a Macedônia e a Caia, né, levantaram uma coleta em benefício aos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então ele fala desse levantamento de coletas, né, de ofertas para ajudar Jerusalém. E aí no 27 ele vai explicar melhor isso, né? Isso lhes parece bem e mesmo lhes são devedores, porque os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los nos bens materiais. Então ele está falando o seguinte, que é bom, né, os gentios estarem sendo participante, né, das bênçãos espirituais, ingressando no povo de Deus, né, Paulo apresentando essas verdades. Mas os irmãos judeus, né, mais desafortunados ali, precisam de apoio. Então, eles são devedores, porque os judeus que tinham recebido a verdade de Deus ali, estavam compartilhando com os irmãos gentios. Então, os irmãos gentios, em contrapartida, compartilhando os bens materiais, né, as bênçãos materiais para com esses irmãos necessitados. E no 28, tendo, pois, concluído isso, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós irei à Espanha. Então ele está dizendo, né, desse plano de passar, né, por Roma, pela igreja de Roma, né, até que ele encontre o apoio necessário, né, para ir para a Espanha. Então, é o que ele relata no 28. No 29, ele diz que, e bem sei que ao visitar-vos irei na plenitude da bênção de Cristo. Então, a expectativa de Paulo ali, né, era com base em tudo que Deus já tinha feito de modo pleno, né, a abençoar os irmãos com a pregação do Evangelho no Senhor. Então, essas eram as expectativas de Paulo, né? Esses eram os planos dele até o verso 29, né? E aí, Paulo dá início a um pedido de oração para que esse plano que ele expôs, né, desse certo. Então, ele inicia o 30 dizendo: rogo-vos, pois, irmãos,
por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que lute juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Então, Paulo tinha um objetivo e nós também devemos ter objetivos nas nossas vidas, Todavia, não é só planejar para que, como ele, nós devemos entender que nossos planos devem ser apresentados a Deus em oração. Aqui ele suplica pelas orações dos irmãos e ele usa uma linguagem que o aproxima dos irmãos, que é o amor, no mesmo Senhor que nos une. Então, Paulo vê a oração como uma forma de luta, e de estar junto, numa mesma empreitada, no mesmo objetivo, Então ele pede aos irmãos que orem e lutem em oração juntamente com ele, por esses planos que ele apresentou. E no verso 31, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu servo em Jerusalém sejam bem aceitos pelos santos, e que os meus serviços em Jerusalém sejam bem vistos pelos seus santos. Então, o que Paulo quer dizer isso? Ele está indo para Jerusalém e lá a maioria não é convertida. São judeus que o perseguem e, por isso, pede livramento dos rebeldes de Jerusalém. O outro pedido é que sua visita lá seja bem recebida, pois os judeus convertidos tinham alguns problemas de convívio entre os judeus e gentios que haviam se tornado cristãos, e essa oferta fosse uma forma mais de ajuda aos cristãos pobres, ou seja, que aproxime esses irmãos, Então havia essa resistência à pessoa de Paulo, que era vista pelos judeus não convertidos como um apóstolo da fé judaica. E aos irmãos convertidos, eles tinham um problema de convívio entre os irmãos gentios. E ali, ao receber a ajuda dos irmãos gentios, eles entenderem esse senso de unidade, de amor, e de povo único de Deus. Então, esses eram os pedidos de oração de Paulo. E no verso 32, a fim de que ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear convosco. Que ele quer dizer que essa visita dê tudo certo, para que ele possa chegar à igreja de Roma, para estar com eles, recrear com eles, ou seja, ter aquele momento com os irmãos de confraternizar, de estar junto, de partilhar. Então, esse terceiro pedido se dá à saída de Jerusalém de uma maneira tranquila, visto que ele sabia os perigos que o aguardavam em Jerusalém, Então, ele pede uma boa viagem, para chegar bem em Roma e estar com os irmãos, se alegrando e celebrando com eles. Então, no verso 33, ele ora pelos irmãos, e que o Deus da paz seja com todos vós. Então, é uma oração que ele entoa aos irmãos, finalizando aí com um amém. Então, o que a gente viu aqui? Os planos de Paulo, os pedidos de oração de Paulo. Agora nós vamos ver como as coisas se deram de fato, Como nada aconteceu como Paulo queria. Havia uma desconfiança dos judeus convertidos acerca de quão gentil Paulo tinha se tornado. Então, pediram a ele, ao chegar em Jerusalém, que ele fizesse um voto e por 7 dias ao templo ir ao templo se purificar, e Paulo atendeu o pedido desses irmãos. E ao chegar no templo, eles se encontraram com os rebeldes da Judéia, a turma que conhecia ele da Ásia, e o reconheceu, pegaram ele e o acusaram de entrar no templo com os gentios que o acompanhavam ali. Parece que ele estava acompanhado de Trófimo,
que era grego, né? E isso trouxe todo esse conflito. Houve uma confusão, tumulto no templo, veio a guarda e a duras penas conseguiram livrar Paulo das mãos deles, pois os judeus queriam matá-lo. O tinham como inimigo do Estado, né? E de lá, Paulo vai para Cesareia e fica preso por 2 anos. E de lá, ele vai para Roma e fica preso mais 2 anos. Então, o primeiro pedido de ser livre dos rebeldes não foi atendido. Em Atos, o relato é que os irmãos de Jerusalém tinham uma desconfiança com a sua pessoa. Então, essas ofertas não foram bem recebidas como ele havia desejado em oração. E por fim, né, e aí foi a questão dos rebeldes relacionados aos judeus não convertidos e as desconfianças dos irmãos, a resistência, né, com relação ao recebimento das ofertas dos irmãos convertidos. Então, é o outro pedido que não foi atendido, foi o recebimento das ofertas de uma maneira positiva pelos irmãos. E por fim, ele chegou a Roma, né? Não queria que fosse dessa maneira. Ele chegou a Roma, mas chegou preso. E, além disso, nós não temos relatos de que Paulo tenha conseguido chegar à Espanha, né? Foi exatamente nesses 4 anos que ele escreveu as famosas cartas da prisão, né? Que é Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E através dela ele evangelizou muito mais gente do que se tivesse tomado café com os irmãos de Roma, né? E partindo para a Espanha, como desejava. Então, preso, ele fez muito mais cartas essas que nos alcançam até hoje, né? Continua sendo uma ferramenta de Deus, né? Para levar o evangelho a muitos. Deus não deu o que Paulo queria, mas Deus deu algo muito maior do que ele poderia ter imaginado. Paulo deu testemunho enquanto preso político, pode ter testemunhado a diversas autoridades, né, e pregar o evangelho. O fato de estar preso, ser um preso também político, lhe deu a oportunidade de pregar o evangelho, de testemunhar a diversas autoridades, né, enquanto preso, né? E inclusive ele vai falar saudando os da casa de César, né? Que se saúdam, são irmãos, né? Que converteram uma família, né? De uma autoridade ali de Roma, né? Vamos à aplicação então. Paulo é um dos maiores defensores da soberania de Deus, dos escritos bíblicos, mas isso não nos impede de fazer planos. Pelo contrário, devemos planejar da melhor forma e orar por isso, pedir oração aos irmãos pelos nossos planos, né? Pelos nossos alvos e ter estratégias para colocar em ação, né? Esses planejamentos. Foi o que Paulo fez, né? Tinha foco, tinha uma estratégia, tinha base bíblica para atuar daquela maneira, naquele sentido, né? Devemos ter orçamento, devemos calcular, devemos traçar metas. Mas depois de muito tempo, pode ser que entendamos o porquê as coisas não acontecem como nós esperávamos. Porque todo plano, ele tem uma expectativa em cima dele, né? Mas essa expectativa, apesar de ser algo que nós entregamos para Deus, confiamos em Deus, ela não pode ser baseada na sua execução perfeitamente, porque ela pode se dar de maneira diferente. No final das contas, o objetivo de Paulo era pregar aos gentios, e ele conseguiu ir muito mais longe do que a Espanha, né? Outra coisa que nós aprendemos nesse texto é que a oração é uma forma de luta, e não devemos lutar sozinhos, e é importante orar junto com nossos irmãos. Por isso é importante orar com os irmãos como o esposo, a esposa, né? E com os nossos irmãos também, né? É preciso aprender a contribuir generosamente.
Nós vimos que essa igreja, elas se reuniram para ajudar os irmãos judeus, né, de outro lugar, né, e abençoar aqueles irmãos com recursos financeiros. Então, que a gente possa ofertar na casa de Deus e ajudar os necessitados, né, ter também ali parcerias de oração, né. Outra coisa que nós aprendemos que é preciso ter um alvo, um objetivo, né? Não é da vontade de Deus que vivamos sem rumo, sem propósito, sem planejamento, né? Pois Deus nos deu recursos para fazer planos e persegui-los. A questão é de nós entregarmos, né, a Deus a confiança da execução daquilo. Temos pessoas que tiveram orações negadas e por isso chegaram à conclusão de que Deus não existe, quando Deus não nos atendeu, né? E às vezes não é porque Deus não cuide de nós, mas porque Ele sabe de quando e do que nós precisamos muito melhor do que nós mesmos. Paulo tinha ali um objetivo de alcançar a Espanha, obtendo o apoio dessa igreja, né, de Roma, uma igreja elogiosa, né? Mas na verdade as coisas se deram diferentes. O que Paulo pretendia, suas expectativas não foram atendidas, suas orações não foram ouvidas, né? E isso frustrou, né, o ministério e a expansão do reino, né? Os feitos de Paulo, né, de Deus através da vida de Paulo, de modo algum, foi sobremaneira maior. Então, às vezes nós oramos, nós fazemos planos e as coisas não acontecem como a gente gostaria, e nós precisamos entender que a soberania de Deus, ela está acima dos nossos planejamentos, dos nossos planos, dos nossos anseios. Primeiro é desejar e planejar coisas coerentes a um cristão, a um filho de Deus, né, a um pertencente a um reino espiritual, né? Então a gente não pode ter só planos materialistas, né? Na verdade, a gente tem que focar na eternidade, no reino de Deus. E de acordo com a vontade do Senhor, as coisas vão acontecendo à maneira que o Senhor deseja. Mas isso não nos impede de orar, de entregar, de angariar orações com os irmãos, né? Que isso é muito importante. Ser generoso com aqueles que precisam, superar as nossas diferenças entre irmãos, né? Então, ir além, né? Além, viver como realmente um povo único, uma família de Deus. É isso que esse estudo nos diz, né? E vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque aprendemos que o Senhor tem formas de atuar e fazer, ó Deus, a sua vontade que muitas vezes nós não compreendemos. Muitas vezes os nossos próprios planos são frustrados. Nossas orações e súplicas são negadas. E ser negados não significa que o Senhor não as ouviu, mas o Senhor é quem estabelece os meios de fazer a tua vontade. Sobretudo, ó Deus, a vontade de salvar o perdido, de expandir o teu reino, ó Deus, e nos ligar, nos moldar, nos unir como um só povo. Que possamos aprender, ó Deus, que o Senhor tem a melhor forma de fazer. Mas não somos impedidos de planejar, de executar, de ter metas e estratégias, sabendo que o resultado vem do Senhor. Em nome de Jesus, obrigada. Amém.